Boa noite, irmãos e todas as nossas crianças. Mais uma reunião de perguntas e respostas aqui na quarta-feira. E hoje eu separei aqui 3 perguntinhas para vocês. Quem estava na última reunião, acredito que vai saber, porque é bom a gente estar perguntando coisas que a gente já viu também nas reuniões passadas para ver se vocês estão aprendendo. Então, minhas perguntas são fáceis. Bora ver se vocês vão saber. A primeira é: para quem o Senhor revelou a igreja? Vou deixar aí com vocês. Vamos ver se vocês lembram. Se souber, pode levantar a mãozinha e abrir o microfone e falar, ou então pode digitar ali no chat. Pode falar, Ludmila. Ei, irmão, repete de novo aí para mim poder responder. Para quem o Senhor Jesus revelou a igreja? Ele contou para alguém sobre a igreja, o que era a igreja. Ele falou para quem? Quem foi que recebeu isso aí do Senhor? Deixa eu ver se você sabe. Eu ia falar os apóstolos, mas só falou. Ele no caso, falou para alguém, né? Agora eu não lembro. Mas eu acho que vai estar em Mateus, ou em João ou Lucas, que ele vai ter dito, né? Em questão da igreja. Mas eu não lembro quem é. Luísa e Clarice. Pronto, Luiz e Clarice falaram que é o apóstolo Paulo. Heloísa, apóstolo Paulo. Moisés, apóstolo Paulo. Mari Cauã também. Deixa eu ver quem mais aqui. Estezinha tinha levantado a mão? Sim, Pode falar, Esté. eu acho que foi para o apóstolo Paulo também. Pronto. E aí, Welton? O que você acha? Será que eles acertaram ou erraram? Eu vou perguntar para João Miguel. João, você acha o que, João? Acertaram ou erraram? Acho que acertaram. Dal, você tem alguém para perguntar, Dal, se acertaram ou erraram? Deixa eu ver aqui agora. Larinha. Perguntar a Larinha. Ô Larinha, o Senhor Jesus revelou o que era a igreja. Para quem, Larinha? Fala aí, Larinha. Diz aí a sua opinião. Ouviu aí o Elton e o Eric? Fala aí de novo, Larinha. Fala aí, Larinha, que a gente quer ouvir sua voz. Fala, mãe. Fala, Vai falar mais não? Fala aí agora, pra gente ouvir de novo. Vamos lá, Larinha. Tô com você, Larinha. Ela não quer falar mais. Vai falar? Fala aí, filha. O irmão perguntou a você. Não quer falar mais não, tá? Falou só uma vez baixinho. Mas eu ouvi daqui, sim, eu ouvi, viu? Você ouviu, Elton? Ouvi, Larinha respondeu aí certa, segura e determinada. E tem resposta aqui, Ludmila também falou que pensando bem também, ela acha que... Peraí, deixa eu achar aqui, Ludmila. Eita, É que ela falou assim, ó. Parando para pensar, eu também acho que foi o apóstolo Paulo. Isso. Larinha respondeu também
A Larinha acha, tem certeza, tá segura que é o apóstolo Paulo. E aí, Eric? Será que eles acertaram? Será? Pois é, quem respondeu apóstolo Paulo acertou. Sim, foi para o apóstolo Paulo que o Senhor Jesus revelou à igreja. Se os irmãos lembrarem mais algum versículo aí, porque tem algumas epístolas que ele declara isso. Eu me lembrei aqui de Efésios 3, versículo 3, que ele fala que ele recebeu por revelação. Se Dal puder compartilhar aí com a gente para a gente dar uma olhadinha. Efésios 3:3. O apóstolo ele está aqui falando aos Efésios, e aí ele fala assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Aí ele continua, né? Que é a dispensação da graça, né? O mistério da igreja, ele vai falar, de todo esse capítulo, ele vai estar falando, né? Dos gentios, co-herdeiros com Cristo, né? Do mistério da igreja que estava escondido em Deus e Deus não tinha revelado a Israel e revelou agora para nós nessa dispensação que a gente está vivendo, que é a dispensação da graça. Então, foi o apóstolo Paulo. Aqui, ó, no versículo 7 ele ainda fala: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação de seu poder. Tem, acho que um também em Colossenses, que ele fala, capítulo 1. Acho que o versículo 14. Bora ver aqui. Não. Deixa eu ver se é isso. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Acho que é o 25, Dó. 24, 25. Aí, ó. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu, Paulo, ele está falando, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir ou completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Acho que aí ajuda também mais um pouco. Isso aí. Então, agora eu deixei com o Elton, se quiser fazer a próxima pergunta, que eu ainda tenho mais duas para fazer. Eu vou deixar espaço aqui para os irmãos também. Eu acho que eu vou fazer logo a minha, viu, Eric? Porque senão, se Dal fizer aí agora vai ferver a cabeça das crianças, viu? Então Verdade, que dá o pega muito pesado. vamos começar devagar. A minha pergunta é facinho. Mamão com açúcar. Espera aí. Deixa eu ir para a tela direita aqui. Vamos lá. Olha só. Mamão com açúcar, viu, João Miguel? Eu sei que você gosta das difíceis. Espera Dal fazer a dele que você responde. Mas essa daqui você também vai responder porque é facinho. Quantas vezes... Só que eu vou fazer deixa eu ver, 2 ou 3 perguntas em uma só. À medida que vocês forem respondendo, a gente vai vendo as outras, tá? Quantas vezes o Senhor já veio aqui na terra como um homem? Quantas vezes o Senhor já veio aqui na terra como um homem? Mamão com açúcar.
Cadê essa turma? O chat tá aí esperando, hein? Ó a Temos mãozinha uma levantada. mãozinha levantada, Dal. Temos respostas. Vamos lá, Estezinha, também, pode falar. Eu acho que foi uma vez, eu acho. Temos resposta, mais respostas. Vou perguntar para aquele que gosta das Heloísa também respondeu. João Miguel. Diga aí, João. Você acha que o Senhor já veio quantas vezes a este mundo? 2 vezes. Por causa que uma, não acho, por causa que acho que eu já vi mais vezes, não sei. João acha, mas não tem certeza ainda. Acha que pode ter sido duas. Certeza, sim, só que também, tipo, não sei se tá realmente certo. Mas nós temos. Entendi, João. Tranquilo, vamos aprender hoje. Temos várias respostas aqui. Temos Luísa e Clarice, uma vez. Família Fonseca ali respondeu uma vez. Família da Hora respondeu uma vez. E Moisés Coelenice, uma vez. João acha que pode ter sido duas vezes. Não tem certeza absoluta. Mas vamos ver um versículo. Ah, a gente poderia ver vários versículos, mas lembra um aí, Dal, para a gente tirar essa prova dos 9 aí dessa questão. Lembra um versículo aí. Tô pensando aqui. Tô lembrando aqui do nascimento do Senhor. Boa. Irmãos, Diga, João. mas e também tá perguntando quando, depois dele ressuscitar ou antes? É, porque o Senhor, toda a vida, ele morou no céu, né? Mas ele já veio aqui na terra. Como um homem, quantas vezes ele já veio aqui na terra? Se for contando e também a quantidade, com a quantidade que ele veio com depois de ressuscitar, é 2, mas se for antes de ressuscitar, é 1. Então, Dal, vamos aprender quantas vezes o Senhor já veio aqui na terra como um homem. Temos um versículo aí. Vou pedir a João mesmo. João, você já está aí Uhum. prontinho? Você pode ler o amarelinho para a gente? Sim. Vamos lá. Só o amarelinho já ajuda. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Boa. Então, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, quem respondeu aí a primeira vez que o Senhor veio a este mundo como um homem, ou seja, com um corpo humano, porém sem pecado. Aí ele nascendo aí, né, criancinha, depois ele vai se desenvolvendo, crescendo, até o dia que ele é crucificado, morre, ressuscitado, volta para o céu.
Então essa aí é a primeira vez, né, que o Senhor veio a essa terra como homem. E quem respondeu uma vez acertou a pergunta, porque o Senhor, como homem, só veio a este mundo uma vez. Aí quando ele nasceu. Temos mais perguntas. Certa resposta, quem respondeu uma vez, né? Agora, se vamos ver as outras perguntas. Se vocês acertaram a primeira, eu quero saber a segunda. Quantas vezes o Senhor ainda vai vir aqui na terra como homem? A primeira pergunta é quantas vezes ele já veio. E a segunda pergunta é quantas vezes ele ainda vai vir aqui na terra como homem. Eu acho que essa aumentou um pouco o grau de dificuldade, Judão. Aí é Giló com pimenta. Estezinha, pode falar, Estezinha, quantas vezes você acha que o Senhor vai voltar aqui neste mundo como homem? Eu acho que nenhuma. Estezinha acha que nenhuma. Deixa eu ver se tem mais mãozinhas levantadas. Espera aí. Podem começar a responder. Temos uma resposta no chat, duas respostas no chat. Maria e Cauã acha que o Senhor volta mais uma vez. Ludmila acha que o Senhor volta mais uma vez. Moisés acha que o Senhor volta mais uma vez. Quem mais responde? Vamos ver Luiz e Clarice. Vamos ver Enzo. Ainda não vi Raquel e Rebeca também. Tem mais gente que tá faltando, hein? Isso, escreve no chat, levanta a mãozinha, abre o microfone. Podem ficar à vontade. Luiz e Clarice? Estamos computando as perguntas. Eric tem um computador na mente aí que não falha não. Emily, Cecília, Enzo. Ele volta, mas com o corpo glorificado. Não como homem. Eu nem falei. Olha, Tom, temos respostas. Respostas diferentes. Clarice e Luísa respondeu aí. Heloísa, acho que mais uma também, mas não sei direito. O Senhor Jesus mais uma vez. Vai estabelecer seu reino. Olha, Larinha. Traduz aí, dá o que eu não entendi bem. Eu acho que Larinha falou duas vezes. E para estabelecer seu reino, se eu não entendi direito. Olha. Eu entendi certo, foi isso aí que ela falou. Duas vezes e para estabelecer seu reino. Mais uma vez. Eric já está treinando tradução da língua de bebê para poder traduzir o bebê dele que está vindo. Tem que estar treinando, hein? Daqui uns dias está chegando. Traduziu direitinho, hein? O idioma é o bebenês. Bebenês. Então vamos lá. Segunda Emily pergunta. Também. Emily respondeu aí? Vamos adiantar aqui, para dar tempo de eu fazer aquelas pimenta com giló. Larinha falou uma vez aí, viu? Para estabelecer o reino. Ah, tá, foi uma vez. Então vamos Eu lá. não tô sabendo traduzir direito, não, eu. Passou perto, está aprendendo. Então a gente teve a primeira pergunta. Vocês acertaram quantas vezes o Senhor já veio aqui na Terra como um homem? Uma vez, certíssima resposta. Quantas vezes o Senhor ainda virá aqui na Terra como homem? Temos controvérsias. Há controvérsias. Então vamos lá. Bora ajudar eles a contar, Welton? Eu vou perguntar primeiro para você e depois para Dal, para a gente ajudar a responder. Vamos lá. Welton, o Senhor vai vir nesse mundo buscar a igreja?
Vai. Agora eu vou perguntar para Dal. Dal, o Senhor vai vir nesse mundo para poder estabelecer seu reino e salvar Israel? Vamos lá. Ele vem aqui nesse mundo mesmo, para estabelecer o reino. E agora, quantas vezes vocês ouviram eu falar que o Senhor vem aqui? Ó, ajudei, viu, Elton? Aí tá fácil. Quase que respondeu para vocês, viu? A Ludmilla já colocou ali, fez a conta. Duas vezes. Quem mais acha que é duas ou que é uma? Duas. Duas vezes. Fale agora o cálice para sempre. Nós vamos esclarecer os detalhes para ficar bem entendido tudo. Mas a resposta é que o Senhor ainda virá, já veio uma, e ainda virá duas vezes. Duas vezes o Senhor ainda voltará como homem. Clarice falou com, acho que foi Clarice falou com o corpo glorificado, porque agora ele já está com esse corpo glorificado desde que ele ressuscitou, né? Quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com esse corpo glorificado, mas é um homem ainda, carne e ossos, né? Como a gente vê na Bíblia. Ele está no céu agora, de carne e osso, um homem, né? Só tem ele lá, o único homem que está no céu hoje, não tem mais ninguém no céu hoje, de carne e osso, somente o Senhor. Vai vir aqui, já veio a primeira vez, a gente leu o versículo, nasceu de Maria. Vem uma segunda vez agora, um corpo glorificado, levar sua igreja como Eric falou. Segunda vez, vou pedir para colocar um versículo. E temos um detalhe nessa segunda vinda do Senhor aí, ó, que a gente vai esclarecer. Porque às vezes alguma resposta aí pode ter vindo pensando nesse sentido aí. Vou pedir para colocar 1 Tessalonicenses, eu acho que vai ajudar a gente. Capítulo. Acho que é o 4,16. Peraí. Onde é que dá o tá aqui? Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós aqui, eu, Dal, Emily, João Miguel, Luísa, Clarice, todo mundo, todos os que creem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram lá nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa será a segunda vez que o Senhor virá a este mundo. Já veio uma, quando nasceu lá de Maria. Essa é a segunda vez, chamada de o arrebatamento. Só que aí tem um detalhe nessa segunda vinda, que o Senhor não porá os seus pés aqui na terra. Ele vai vir nas nuvens e a gente vai encontrar com ele nos ares. Então a gente é quem sobe, mas ele vai vir aqui. Esse mundo vai estar nas nuvens, não sei a que altura, vai nos chamar e vai nos levar. A gente vai subir, ó. Seremos transformados. Esse corpo vai ser glorificado também, como Clarice falou, ou foi Larinha, não me lembro. A gente vai ser glorificado também. E aí a gente vai ser elevado, ó. O nosso corpo de carne e osso glorificado. Aí a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Essa será a segunda vinda do Senhor. E se Eric falou que tem uma no arrebatamento, que é essa que a gente está lendo, e tem outra para estabelecer o reino, como Dal falou, então ainda tem mais uma. Está faltando mais uma vinda do Senhor aqui. Essa terceira e última vinda do Senhor aqui
A primeira a gente chamou, a gente conhece aí pelo arrebatamento. A segunda, perdão, que a gente leu agora, a gente conhece aí por arrebatamento. E a terceira e última vez a gente conhece pela a vinda de Cristo, ou aparição de Cristo, que tem o propósito não de arrebatar, levar sua igreja, não, mas de julgar este mundo, condenar todos os incrédulos e estabelecer o seu reino aqui nesse mundo, ou inaugurar o seu reino de justiça aqui nesse mundo. Então o mundo não vai ser como hoje, bagunçado, cada um faz o que quer, do jeito que quer, rouba, mata, mente, briga, não. Quando o Senhor vier estabelecer o reino dele, vai ser um reino de justiça. Nada de bagunça, nada de erro, nada de pecado. Aquele que pecar, morrerá. E essa aí é a terceira e última vinda do Senhor aqui neste mundo. Nessa terceira, aí ele vai pôr os pés novamente nesse mundo, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Vamos ver aqui, achou um versículo aí, ó. Zacarias 14:4. E naquele dia, aí é a última vida. Digamos assim, o Senhor já veio a segunda vez, levou a gente para o céu, guardou a gente lá, aí ele vem agora para poder julgar os ímpios, os incrédulos, os que rejeitaram a salvação por graça e estabelecer o seu reino. Aí fala, e o Senhor sairá, é o 4, né? E pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, é esse mesmo, deixa eu ver. Estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Essa aí é a última vez que o Senhor virá aqui neste mundo. Então já veio uma vez quando nasceu, virá novamente levar a gente para casa, protegidos lá no céu, e aí voltará com a gente. Vou até pedir para colocar lá em Judas, ó, o Senhor vai vir com a gente de volta agora para fazer isso aí que que a gente leu agora, julgar o mundo, julgar essa terra, todos os ímpios. Judas 14, então. 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem é esses milhares de seus santos? Nós que subimos no arrebatamento com o Senhor, na segunda vinda dele, para fazer aí, ó, juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, o Senhor, ele, digamos assim, ele virá este mundo 3 vezes. Já veio uma quando nasceu, virá novamente uma segunda no arrebatamento, levar nós para casa, volta para o céu. 7 anos depois, mais ou menos, virá a terceira e última vez estabelecer o reino de 1000 anos dele aqui na terra. Julgar os ímpios e estabelecer o reino dele de 1000 anos. Então, quem respondeu 2, que ainda falta vir, acertou a resposta. Quem respondeu 1, agora aprendeu que ainda falta 2 vindas do Senhor. Uma chama arrebatamento e a última, aparição ou vinda de Cristo. Ficou confuso? Deu para entender? Não fiquei confuso. Agora, para finalizar, 3 perguntinhas rápidas. A primeira vinda, o Senhor veio para quê? Quem se lembra? A primeira vinda. Para, para cumprir as escrituras, E salvar os pecadores. Primeira vinda, entre outras coisas, ele veio salvar, expiar, tirar o pecado do mundo, pagar pelos pecados que nós cometemos e salvar todos aqueles que creem. Primeira vinda. Segunda vinda, ele vem para quê?
Lembra aí? O arrebatamento. O arrebatamento, levar aqueles que ele salvou pelo juízo que ele recebeu lá na cruz para o céu, o arrebatamento. E a terceira vinda, ele vem para quê? A vinda de Cristo. Que vai fazer o quê? Julgar os pecadores. Julgar aqueles que não aceitaram a salvação que ele está oferecendo agora de graça. Então, quem está falando assim, não quero não, depois eu vejo isso, estou muito novo, depois eu vejo isso aí, eu tenho que curtir a vida, quero saber disso não, e o Senhor vir, aí vai ficar para a grande tribulação e provavelmente, talvez ainda tenha uma chance que nunca ouviu o Evangelho, mas provavelmente o Senhor vai vir julgar esses aí que rejeitaram o Evangelho da graça. Aí então, primeira vinda para salvar a gente, segunda vinda para arrebatar a gente, terceira vinda para julgar os pecadores, os ímpios, lançar todos no lago de fogo eternamente. Então, eu vou deixar para a sua fechar aqui a nossa reunião com aquela giló com pimenta. Malagueta. Agora tem de obrigado. Opa, Larinha, bacana. Eu tô aqui, acho que eu vou sonhar hoje, viu? Já pensou se eu venho para arrebatar a gente? Aí a gente vai estar com ele lá no céu, na casa do Pai. E aí depois ele vai voltar com a gente para ele reinar aqui nesse mundo. Hoje tem presidente, tem um monte de reis, né? Os países aí, mas quando o Senhor voltar com a gente, ele já vem para reinar aqui. Acho que eu vou sonhar com isso hoje, viu? Que coisa boa, Well. Vou fazer uma pergunta agora. Vamos lá. Vou fazer aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Well. Vou fazer a pergunta sobre a igreja. O que é a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é um prédio, um edifício? É uma cidade? Não. É uma praça? Ou são pessoas? São pessoas. São pessoas. Quem é que está falando aí? Vou repetir aqui, viu? Quero ver se vocês sabem mesmo. Essa daí é mamão com mel. O que... São Oi? todos salvos. São infinitos mamãos e infinitos açúcares. É, né, João? Essa daí foi boa, hein? E Enzo? Ei, Enzo, quero ver você responder. A igreja é o quê? É um edifício, é uma praça, é uma cidade, é uma escola ou são pessoas? São Eu todas acho as que a pessoas. São todas as pessoas. catedral. Pode falar, Enzo, perdão. São todas as pessoas que acreditam em Deus. Não, não é uma catedral, aquelas coisas bem bonita que tem nas praças da cidade, não é não? Mas espera aí. Eu vou aqui no Google, e vou botar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver aqui um negócio, viu, Aldo? Espera aí. Olha só, eu botei aqui no Google assim, ó, vê se vocês conseguem ver. Eu pesquisei no Google, botei lá assim, ó, imagem de uma igreja. Aí apareceu isso aqui, ó. Aqui na minha cidade, Dal, isso aí, ó, chama igreja. Não sei como é que chama aí a sua. Aqui na minha isso aí chama igreja. A farmácia fica ali perto daquela igreja. Aí tem uma coisa assim, um negócio desse aqui, ó.
Agora eu vou perguntar, vamos ver se vocês estão firmes mesmo, viu? Se estão sabendo mesmo. A igreja que está na Bíblia, que é a igreja de Deus, não é a que está no Google, não. Essa aqui está no Google. Mas a igreja, que é a igreja de Deus que está na Bíblia, pode ser essa daqui também, pode ser uma praça, uma cidade, ou são pessoas? Quero ver o que é que vai responder agora com São firmeza. pessoas. Essas igrejas são as que o homem fez. Pessoas. São pessoas. Essas igrejas são os templos que os homens fizeram. Olha o Elton. Pessoas salvas. Ô, Larinha respondeu aí, viu, Dal? Vou traduzir para você que não entende. São pessoas salvas. Eu sei. Bem traduzido, El. Bem traduzido. Gostei. Gostei, viu? Olha como tá aqui. O pessoal tá firme mesmo, viu? Então quer dizer que a Bíblia... Fala, João. Pode falar, João Miguel. Fala aí. Traduzido do bebenês para o português. Muito bem! Mais de 1000 joinhas. Gostei, João Miguel. João Miguel já está ficando mestre, viu? No bebenês. Olha aí, então a Bíblia está falando que igreja, a igreja de Deus, aquela que o Senhor disse assim, eu edificarei a minha igreja, são pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso sim significa igreja. O nome da igreja também tem um significado de assembleia. E assembleia é o conjunto de pessoas. Sabe assim, todo mundo aqui estuda. Então, quando na escola de vocês, eles vão fazer uma reunião do conselho ou de classe, alguma coisa, eles estão chamando a reunião da assembleia da escola, que são pessoas que vão ficar juntas ali na escola e vai discutir uns assuntos. E Deus tem a sua igreja também, tem a sua assembleia, que são pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, esse que o Google aqui falou, eu coloquei aqui, ó, me dá a imagem aí de uma igreja, o Google colocou aqui, esses negócios aqui, esses tempos. Então tá errado, né? Tá errado. E Cadê aí? Moisés? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá erradíssimo. Tem Heloísa. Heloísa falou, chamei a Heloísa na hora. Estezinha, tá certo ou tá errado o que o Google mostrou aqui, Heloísa? Tá errado. Errado. Pronto, agora a gente está aprendendo o que é a verdade de acordo com o que a Bíblia fala. Não é o que o homem fala ou o que ele faz. É o que a Bíblia fala. Tá certo? Vou deixar para o Elric. Tá, tipo, mais uma? Tá, Pode ser. temos um tempinho ainda. Como prometido, minha próxima pergunta é também da reunião passada. A gente viu, né, na primeira aí, a gente lembrou que o apóstolo Paulo foi quem recebeu, né, a revelação da igreja. Só que o apóstolo Paulo, antes ele não tinha sido ainda chamado pelo Senhor. E aí o Senhor Jesus ele apareceu para o apóstolo Paulo. Vocês sabem o que foi que o apóstolo Paulo perguntou para o Senhor quando o Senhor Jesus se apresentou a ele? Ele apareceu para o apóstolo Paulo.
E aí o apóstolo Paulo se assustou e perguntou algo para o Senhor. Quem é que sabe? Tá fácil ou difícil, El? Eu acho que tá difícil pelo versículo. Para lembrar assim, não é fácil. Ele disse: Por que me persegues? Esse aí foi o Senhor que falou. Só que quando ele falou isso aí, não sei se foi Clarice ou foi Luísa. Quando o Senhor Jesus fala isso, aí o apóstolo Paulo ele fica assustado e ele pergunta algo para o Senhor. A gente viu isso na última reunião. Quem estava aqui, se lembrar, vocês podem pedir ajuda para os universitários do Elton e Dal. E para mamãe e para o papai também, um apoio moral aí, ó. Quem és tu? Mais uma Essa daí tem resposta, muito, Eric. essa daí tem muito sal com limão e muita pimenta com giló e machixe. Acho que Eric tá andando com Dal, viu? Tá aprendendo a dificultar a vida das crianças. Aprendi com Dal. Essa tem mais de 10 tipos de pimenta. Essa aí, para acertar, só precisa ler o capítulo todo, 9 de Atos, que acerta só o capítulo todo, viu Dal? Ele disse: Quem és tu, Senhor? Vamos entender. Vamos lá no capítulo 9 de Atos. Eu vou pedir. Foi Luísa ou Clarice que respondeu aí agora? Eu acho a vozinha de vocês parecida. A Luísa! Pronto. Então, Luísa, eu vou pedir você para ler um pouquinho aqui, ó. Ler aqui o 3 e o 4, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava indo na estrada de Damasco, e aí o Senhor Jesus aparece. Vamos entender aqui. Leia para mim o 3 e o 4. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso. Aí o Senhor foi e respondeu, né? Aqui é na hora que o Senhor, na verdade o apóstolo Paulo ele pergunta, né? Quem é esse Senhor? E aí o Senhor responde para ele, se apresentando, né? Lê aí pra gente. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para que recalcitar contra os aguilhões. Isso. Aí o Senhor aqui ele se apresenta, aí depois que ele se apresenta, o apóstolo Paulo pergunta uma coisa para o Senhor, agora que ele já sabe que é o Senhor. E a resposta está no versículo 6. Leia para a gente.
Saiu o versículo. Calma aí. Ai, não tô conseguindo. Se tiver no celular, irmã, você passa para baixo ou para cima que a tela vai. Você vai encontrar a tela do que está sendo compartilhado o versículo. Ele tremendo e Antônio disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso aí. Foi isso aí que o apóstolo Paulo perguntou para o Senhor quando o Senhor já tinha se apresentado para ele. Senhor, o que queres que eu faça? Lembra que na última reunião a gente até conversou sobre esse assunto, a gente falou que é uma pergunta que a gente sempre deve fazer para o Senhor. Quando a gente quer saber uma coisa, quando a gente está em dúvida, é perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres que faça? E o Senhor, com certeza, no tempo dele, não no nosso, porque ele é mais sábio do que a gente, sabe o que é melhor para a gente, ele sempre vai nos dar a resposta. Maravilha, muito bom. Hoje eu tô apanhando desse aplicativo, viu, Eric? Não sei se já mudaram de novo. A São minha 9 tela e aqui está toda 5. diferente. Tá. Passamos um pouquinho aqui, passamos 5 minutinhos, mas graças ao Senhor deu tudo certo. Acertaram bastante, aprendemos também bastante. O Senhor ajuda a gente sempre. Vou pedir Dal aqui para tirar a gravação. Na próxima semana, o Senhor permitindo e não voltando, tomara que volte, para a gente nem ter que fazer essa reunião mais. Ó. A gente já se encontrar, fazer nossa reunião lá no céu com o Senhor. A gente tem reunião de hinos e versículos, né, Eric? Isso, só que a próxima reunião de hinos e versículos vai ser a nossa vez agora, Welton.